PL 1087, a tributação dos seus dividendos. Mas fique tranquilo, porque nessa videoaula eu vou te ensinar de forma lícita e com estratégias societárias a como não pagar esse novo imposto implementado pelo governo. Então já aproveita agora, encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tem uma renda anual acima de 600 mil reais. Será de extrema importância. Mas antes vou trazer alguns aspectos relevantes, históricos, políticos, explicar detalhadamente como que vai funcionar a diferença de pagamento para retenção, como que será essa base de cálculo e no final vou trazer algumas dicas extremamente relevantes para fugir dessa tributação. Então, vamos iniciar. O que é o PL 1087? O PL 1087 ele não foi feito com o objetivo de tributar a alta renda. Não é esse o objetivo principal dele. Vocês têm que ter isso em mente para conseguir fazer uma análise do cenário político-econômico. O objetivo do PL 1087 é isentar a baixa renda. E isentando a baixa renda, tirando impostos de uma grande parte da população, o governo precisa arrecadar de alguma outra forma. Aliás, ele poderia cortar custos. Mas vem cá, isso não vai acontecer. E eu não estou falando aqui de esquerda, de direita, centro, baixo, cima. Estou falando de governo, sem ideologia política. Nenhum governo que seja não vai cortar custos. Ele vai buscar outra forma de arrecadar. E qual que foi essa outra forma de arrecadar? Cobrando de quem eles denominam como alta renda a partir de 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano. Fiquem tranquilos que eu vou entrar em mais detalhes com relação a isso. É só um apanhado geral. Ah, Gabriel, já foi aprovado? Vejam só. Foi aprovado na Câmara por unanimidade. Ainda precisa ser votado e aprovado no Senado. Obviamente que será votado e aprovado no Senado por unanimidade. Ou você acha que algum partido, um ano antes das eleições, vai votar contra um projeto que isenta a baixa renda de pagar tributação? Você acha mesmo? Tanto que na Câmara foi aprovado por unanimidade. Qual que é a chance do Senado não aprovar isso por unanimidade também? Inclusive, a oposição na Câmara quis elevar a alíquota, a faixa de isenção de 5 mil para 10 mil. Para quê? Campanha eleitoral já no ano que vem. Ah, vocês aprovaram a isenção só para 5 mil, a gente queria para 10. Então, sim, vai ser aprovado. Tá? Já considere como aprovado e vigente a partir de janeiro de 2026. Então, como eu disse há pouco, o objetivo é isentar a baixa renda. Então, quem ganha até 5 mil reais por mês não pagará nada de imposto de renda. E quem ganha acima, entre 5 e 7 e pouquinho, terá ali a alíquota reduzida. E aí quem fica prejudicado é a alta renda. E como que eles justificam isso? Nós teríamos ali de baixa renda em torno de 10 a 16 milhões de pessoas beneficiadas. E de outro lado, quem pagaria essa conta, porque alguém tem que pagar, o governo não vai enxugar custos, seria a alta renda, 140 mil pessoas. Então 140 mil pessoas pagando a conta de 16 milhões de pessoas que adentrarão ali na faixa de isenção. Se isso está certo, se está errado, não compete a mim fazer esse julgamento aqui. Estou só trazendo as informações técnicas e o que está previsto na legislação. Ou seja, 65% de quem declara imposto de renda e paga alguma coisa hoje deixaria de pagar. Já falamos também sobre esse slide, que seria as faixas de isenção para baixa renda e as consequências para a tributação da alta renda. Então, hoje não existe na legislação uma tributação mínima para a alta renda e nem tributação sobre dividendos. Com a proposta do PL 1087, nós teremos, se a soma de todos os rendimentos anuais e aí de receitas tributáveis e não tributáveis, também vou explicar isso melhor mais à frente,
Superar 600 mil reais no ano, terá uma alíquota mínima. E a questão de se houver um pagamento no mês superior a 50 mil, terá retenção, que eu também falarei mais à frente. Mas vamos nos ater aqui à questão dos 600 mil anual. Então, houve o pagamento de 600 mil reais, a pessoa recebeu mais de 600 mil reais no ano, ela terá que pagar o imposto de renda pessoa física mínimo, que é uma alíquota mínima para a tributação de alta renda, que vai de 0 a 10%. E aqui tem a fórmula de como fazer essa conta. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa recebeu ali no ano 900 mil reais de dividendos, de todas as receitas dela. Mas vamos falar de 30 mil reais de receitas tributáveis, a diferença de dividendos. No ano todo ela teve 900 mil reais de receitas tributáveis e não tributáveis. Ela terá obrigatoriedade de pagar uma alíquota mínima de imposto de renda de 10%, progressiva. Então, usando essa base de cálculo, faturou 900 mil, dividido por 60 mil. De onde que é essa fórmula? Está na lei. Fizeram dessa forma. Menos 10. Se a pessoa faturou 900 mil no ano, ela vai pagar essa alíquota mínima de 5% no imposto de renda dela. E a partir de 1.200.000, a gente já chega na alíquota máxima de 10%. Então, se eu recebi 1.200.000 na minha pessoa física, dentro de um ano, eu vou pagar 120 mil reais de imposto mínimo. Mínimo, pode ser mais alto, depende de outros fatores. Se eu recebi 10 milhões, eu vou pagar 1 milhão. Se eu recebi 6 milhões, eu vou pagar 600 mil. Isso sempre no mínimo. E por que chamamos de tributação dos dividendos? Por que falamos sempre que vai tributar os dividendos? E a lei não trouxe diretamente essa expressão, porque senão seria uma bitributação. Não que não seja, tá? Mas daria margem, assim como já houve no passado, para muita judicialização. Então eles foram espertos e utilizaram o termo tributação mínima para alta renda. Só que a mesma expertise para o lado deles vai ser o benefício para nós para fugir dessa tributação com estratégias societárias. De bobo não tem ninguém, nem o governo, nem o contribuinte. É toma lá da cá. Então eles não utilizaram a expressão taxação de dividendos na lei em nenhum momento. É tributação mínima da alta renda, que no final do dia nos levará exatamente à tributação dos dividendos. Porque como que funciona o empresário hoje? Empresário. Vai ter um prolabore de um salário mínimo, que aí o prolabore entra como receitas tributáveis, e a diferença recebe tudo como distribuição de lucros, adiantamento de lucros futuros, que são isentos. Então eu posso ter uma pessoa recebendo no mês um salário mínimo de prolabore tributável, que somando isso vezes 12 não vai ficar abaixo da faixa de isenção, ou seja, não vai pagar nada de tributo, e por mês ela está recebendo 100 mil reais de dividendos, que no ano dá 1.200.000. Ou seja, essa pessoa recebeu mais de 1.200.000 no ano, e sabe qual que é a alíquota efetiva dela de imposto? Zero. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é um print numa parte do imposto de renda das receitas tributáveis. Então essa pessoa teve de receitas tributáveis em um ano, R$ 6.133. E aí você vê aqui, base de cálculo do imposto, 4.906. Por quê? Além de tudo, ainda tem as despesas dedutíveis. Então a base de cálculo de imposto foi R$ 4.000. E pelo PL 1087, se essa base de cálculo estivesse em R$ 60 mil no ano, estaria isento, não pagaria nada de imposto de renda. Só que essa pessoa aqui, isso aqui estou falando de receitas tributáveis. De receitas não tributáveis, que fica na outra parte do imposto de renda, ela recebeu R$ 800 mil de dividendos. E quanto que ela pagou de tributação? Aqui a alíquota efetiva, 0. Se fosse uma pessoa pelo regime
CLT recebendo ali no ano R$ 1 milhão de salário. Ela estaria ali quase batendo os 27,5 de tributação. Só não bate os 27,5 porque sempre haverá despesas dedutíveis. Plano de saúde, despesas médicas, fisioterapia, dentista que você vai abatendo. Essa é a grande diferença. Então, uma pessoa que recebeu salário aqui, nesse montante vultoso, estaria pagando quase 30% de imposto. Enquanto quem recebe dividendos, a alíquota está zerada. Ah, mas está certo, está errado. Quem recebe dividendos já está pagando toda a tributação pela pessoa jurídica. Hoje, a pessoa jurídica no Brasil é uma das cargas mais altas do mundo, se não a mais alta, que chega a 34% via de regra ali, lucro presumido, até o teto para o lucro real. Então já pagou na pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS, que será substituído agora pelo IVA dual, IBS ou CBS, ou seja, toda a carga já é altíssima na pessoa jurídica. E agora tiraram o benefício da isenção da tributação dos dividendos, sem dar esse nome, sem taxar propriamente os dividendos, mas taxando a renda. E de onde vem toda a renda do empresário, da empresária? De dividendos. Ou seja, há diretamente uma tributação dos dividendos. Além disso, então vocês viram aqui, quem recebe 600 mil reais, mais de 600 mil reais por ano, haverá essa alíquota mínima de 10%, que é progressiva. E aí precisa, então, fazer a conta aqui para ver qual que será a sua alíquota. Além disso, em outro artigo, está previsto que uma retenção mensal, caso uma mesma pessoa jurídica pague a uma mesma pessoa física mais de 50 mil reais por mês, haverá a retenção de 10%. Então, se pagou 50 mil, vai reter 10% desse valor. Se pagou 60 mil, vai reter 6 mil reais, 10%. Se pagou 100 mil, vai reter 10%, 10 mil. A retenção é diferente do pagamento. Eu posso, por exemplo, receber em um mês 100 mil reais, sofrer essa retenção de 10%, só que depois, durante todo o ano, eu recebi 550 mil de dividendos. Aliás, somando todas as minhas receitas tributáveis e não tributáveis, eu recebi 550 mil. Isso quer dizer o quê? Que eu fiquei abaixo dos 600. Se eu fiquei abaixo dos 600, quando eu fizer no ano seguinte a declaração, o ajuste de declaração, eu vou ter imposto a restituir. Então, a retenção mensal não significa um pagamento efetivo e nem que haverá uma duplicidade de pagamento com o que está previsto no outro artigo. São todos, você vai fazer uma compensação depois desses valores no ajuste fiscal do ano subsequente. E aí já fica a primeira dica. Se você sabe que vai receber no ano menos de 600 mil, não receba em um único mês um valor que supere 50 mil. Porque senão você vai ter essa retenção e por mais que você pegue lá na frente, olha quanto dinheiro você perdeu só de não ter esse dinheiro na mão. Vamos supor que você receba em abril do ano seguinte, você recebeu em abril de 2026 uma distribuição de lucros de 200 mil reais. Reteve ali 10%, 20 mil. Só que no ano todo você recebeu 550 mil só de receitas. Você não teria que ter pago, você não terá que pagar aqueles 10%, mas eles já foram retidos. E você só vai ter essa restituição lá para agosto, setembro de 2027. Você perdeu liquidez. Então, primeiro ponto de atenção. Não ultrapasse pagamentos acima de 50 mil reais da pessoa jurídica para a pessoa física, senão obrigatoriamente terá essa retenção mensal que ficará para o ajuste do ano subsequente. Isso está no artigo 6A. Então, o artigo 6A fala dessa retenção
E o artigo 16A fala da tributação como um todo. Então, reteve na declaração de imposto de renda, que vai fazer os ajustes e saber se tem imposto a pagar ou se tem imposto a restituir. E aí aqui eles explicam, né? O IRPFM, Imposto de Renda à Pessoa Física Mínimo, devido, calculado na forma do item 15, será deduzido o montante do imposto de renda sobre as pessoas físicas mínimo, retido na fonte como antecipação relativa aos lucros e dividendos distribuídos à pessoa física e considerando a base de cálculo anual. O resultado positivo ou negativo será adicionado ao saldo do imposto a pagar ou a restituir. Então você pode ter que pagar ou você pode ter imposto a restituir. A questão é que se tiver a restituir, você vai perder liquidez, você vai demorar. Então não é conveniente. E a pagar você não vai ter porque você vai ver as estratégias aqui e vai aplicá-las. Para pagar, se for pagar o menos possível. Deixa eu voltar onde estávamos. Estou subindo. Então vamos lá. Não entram na base de cálculo do imposto de renda à pessoa física mínimo. Ganho de capital, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu comprei por 1 milhão e que eu vou vender por 1,5 milhão. Quando eu fizer essa venda, a princípio eu já vou pagar esse ganho de capital, salvo se eu comprar um outro imóvel em até 6 meses, mas vamos supor que eu tive esse ganho de capital e já paguei o imposto. Então, assim, o ganho de capital não entra nessa conta. E nem bens advindos de doação ou herança. Então, isso ficou de fora, graças ao bom Deus. Porque senão todo mundo pagaria esse imposto até a baixa renda. Receber um imóvelzinho ali de herança já bateu ali o valor. Agora, as partes principais. Vamos lá. Papel e caneta, anotem. Prestem muita atenção. Dica 1. Revejam a contabilidade das empresas de vocês. Peça para o contador rever se não existe ali lucros acumulados. E muita atenção. Lucro é diferente de dinheiro em caixa é diferente de lucro. Eu posso ter 3 milhões na conta da empresa e ter 0 de lucro acumulado. Como eu posso ter 3 milhões de lucros a distribuir na contabilidade e ter 0 na conta da empresa? E aí aqui tem uma excelente oportunidade. Porque se você tem lucros acumulados a distribuir, se você fizer essa ata para essa aprovação e distribuição até dezembro desse ano, você pode pagar nos próximos 3 anos esse lucro sem ter nenhuma tributação. Está tudo errado a redação desse artigo no seguinte sentido. A apuração dos lucros sempre é feita no ano subsequente até o 4º mês após o término do ano fiscal, que seria ali até abril, geralmente, né? A maioria das empresas encerra o ano fiscal em dezembro, algumas na metade do ano, como junho. Mas não importa. Para cumprir exatamente a literatura do que está na lei e evitar qualquer discussão, façam essa ata de distribuição de lucros registrada até dezembro. Mesmo que não haja dinheiro em caixa para pagar, você pode diluir esses pagamentos em 26, 27 e 28 sem pagar nada de tributação. Nada. Então você vai poder receber 1 milhão, vamos supor que tenha 3 milhões, e aí vai receber 1 milhão para cada ano. Você vai receber 1 milhão em 2026, 1 milhão em 2027, 1 milhão em 2028, sem pagar nada desse imposto mínimo que será atribuído por essa nova legislação.
Mas façam até dezembro, façam da forma correta para evitar qualquer discussão posteriormente. Dica número 2. Se você é casado, casada, possui ali o cônjuge ou companheiro que não seja sócio da empresa, mas que essa empresa seja um bem comum de vocês. Então, eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. A minha empresa é posterior ao casamento com a minha esposa. Ela já tem a meia-ação. Metade de tudo é dela. Só que só eu consto no contrato social. Eu posso colocar ela no contrato social e aí não é venda, não é doação. Por quê? Porque já é dela metade. Então é uma alteração registral e que eu fico com 50% e ela fica com 50%. O que isso significa? Que os 100 mil que eu tiraria de dividendos por mês, que eu sofreria uma retenção de 10%, e depois no final do ano teria que pagar ali o imposto mínimo de 10% de forma progressiva, eu fujo disso. Que às vezes de eu pagar 100 mil para mim, eu coloco minha esposa, pago 49.900 para ela, 49.900 para mim e pronto. Achamos uma forma de não precisar diminuir a renda e não pagar a tributação. Então, isso se aplica para bens comuns do casal, pelo regime de comunhão parcial de bens, ou para quem é casado sobre o regime de comunhão universal de bens. A grande diferença é que o Código Civil não admite uma empresa, uma sociedade limitada com marido e mulher casado pelo regime de comunhão universal de bens. Então teria que fazer a transformação para uma SA, em uma SA eu posso, muda o tipo societário e tudo bem. Consegue aplicar essa mesma estratégia. Agora, se for regime de separação de bens, já não é possível. Ou então, por mais que seja um regime de comunhão parcial de bens, se a empresa é anterior ao seu casamento, continua sendo um bem particular seu, que não está sujeito à meação. E aí também não é possível fazer essa estratégia. Porque se você inclui sua esposa ou um marido, além de o risco de um possível divórcio, não seria uma mera transferência de titularidade. Seria uma venda ou uma doação. Se é uma venda sem transação financeira por preço vil, é uma simulação. E se é uma doação, tem que pagar o valor de mercado e TCMD sobre o valor de mercado da empresa. Então já não começa a ter dificuldades em mostrar não ser conveniente. Dica 3. Na verdade, que não é nenhuma dica. É um alerta, é um ponto de atenção. Já ouvi falar, vamos começar a diluir em CPFs. Aí coloca a esposa, o marido, coloca o filho, os filhos. Não é assim. Aí vai trazer mais riscos do que benefícios. Salvo no exemplo de cima lá, que a esposa, o marido, casamento de comunhão parcial de bens, bem comum do casal, beleza, aí não tem risco nenhum. Agora, nesse caso, colocar filhos ou marido e esposa de ser casados sob regime de separação de bens, bens particular, você está buscando, arrumando outros problemas. Venda, simulação, doação, pagamento de TCMD. Aí você vai colocar seus filhos menor de idade na empresa, tudo bem. Enquanto eles são menor, vocês, os pais, são usufrutuários legais, está tudo sob o controle de vocês. Daqui a alguns anos, quando ele for maior de idade, vocês perderam completamente o controle, ele faz o que ele quiser. Então não acho que é uma estratégia eficaz e segura. A gente tomar muito cuidado, que às vezes uma tentativa de economia exacerbada gera um prejuízo muito maior. Muito maior. Eu já vi casos de patriarca, matriarca
não querer pagar o imposto de doação, simular uma venda para a filha que era casada com regime de comunhão parcial de bens, o marido também era sócio do pai aqui em empresas, essas empresas tiveram problemas financeiros, respingou para os sócios, respingou para o filho, respingou para a filha que era casada, aquele pai, aquela mãe para não pagar 4% de TCMD, está em iminente risco de perder 50% do patrimônio. Então, vamos pensar com cautela o que deve ser feito, como deve ser feito, quais são os prós, quais são os contras, traça uma matriz de risco e toma a decisão. Muita atenção nesses pontos. E qual é a dica valiosa, a dica de ouro? Vamos lá. O governo não foi espertão? Colocou lá a terminologia tributação mínima para alta renda. Isso é uma tributação mínima para alta renda pessoa física. Pessoa física. Isso quer dizer o quê? Que se eu pagar os dividendos da minha empresa operacional para uma outra empresa, continua 100% isento. Eu posso pagar 10 milhões de dividendos para uma pessoa jurídica que eu controlo, que não haverá qualquer incidência de tributação mínima. A tributação mínima prevista no PL 1087 é exclusivamente para a renda da pessoa física. Então, olha esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho 3 empresas. Empresa A, empresa B, empresa C. E eu sou sócio, pessoa física dessas 3 empresas. Então, essas 3 empresas pagam dividendos para minha pessoa física, que até hoje são isentos, mas a partir do ano que vem não será mais por tudo que já foi explicado. O que eu faço? Eu pego essas 3 empresas que eu tenho, integralizo as cotas dela ou ações em uma holding pura, deixo de ser sócio dessas 3 empresas na base, passo a ser sócio só da holding pura, controladora das outras 3, e as 3 pagam dividendos para a pessoa jurídica, que não haverá qualquer tributação. E eu sou sócio dessa empresa. E eu vou tirar o que para mim? Dentro do limite. Vou tirar ali os 49.900 por mês. E o que eu posso fazer com a diferença do valor que está lá? Investir por uma pessoa jurídica geralmente tem uma alíquota de tributação muito maior quando ela é pelo lucro presumido ou lucro real. Não seria muito conveniente. Mas a partir dali eu posso criar desenhos e estrutura para essa holding, abrir uma outra holding patrimonial, integralizar capital, fazendo aporte de capital, para eu comprar imóveis por essa outra empresa, sem ficar passando dinheiro pela pessoa física. Então o objetivo daqui em diante vai ser a menor circulação de dinheiro possível de pessoa jurídica para pessoa física, e montando as estruturas. Óbvio que tudo tem que ser analisado prós e contras, riscos e benefícios. A partir do momento que eu tenho uma holding pura recebendo dividendos de empresas operacionais, essa etapa está perfeita. Se essa holding pura constituir uma empresa patrimonial para comprar imóveis e é sócia dessa empresa aqui, se eu tiver um problema nas empresas operacionais, principalmente atrelado às questões trabalhistas e tributárias fiscais, pode, em um determinado momento, respingar para a empresa patrimonial onde eu adquiri ali os imóveis. Um outro exemplo, vamos supor que você recebe 100 mil reais por mês de dividendos. Você pode utilizar essa mesma estrutura aqui, vamos chamar ela de forma parcial. Você continua nas 3 empresas, com 50% e integraliza suas cotas ou ações, equivalente aos outros 50%, dentro da holding pura. Isso quer dizer o quê? Que as empresas operacionais da base, ao invés de pagar 100 mil reais para você de dividendos, vão pagar 49.900. E vão pagar para a holding mais 49.900. Você diluiu, você não foi totalmente para a holding pura. Você continua recebendo na pessoa física dentro da faixa de isenção
e jogou a diferença para uma holding pura. E aí você pode ir fazendo, brincando com essa conta, brincando com esses percentuais para fazer esses ajustes. E aí, estão gostando? Tudo tem os dois lados da moeda. Estão colocando mais carga, estão tributando os dividendos sem chamar de tributação de dividendos. Então, buscamos soluções e apresentamos soluções para não pagar essa nova tributação. Até porque a carga tributária no Brasil já é extremamente elevada e já pagamos tudo pela pessoa jurídica. Arcar com mais despesas, com mais tributos pela pessoa física, acredito que ninguém queira isso. Então, sempre dentro de uma legalidade, daquilo que se mostra plausível, sustentável e legal, vamos sim buscar estratégias para reduzir essa carga tributária. Um outro exemplo. Vamos supor, e aí eu saio um pouco da esfera familiar, mais operacional mesmo, que você tenha mais 2 sócios e você e seus sócios tenham 3 empresas operacionais. Essas 3 empresas operacionais, você e seus sócios integralizam suas respectivas cotas em uma holding pura para fazer toda a gestão e o controle dessas empresas operacionais. Então a gente já cria a primeira camada de que essas empresas operacionais vão pagar os dividendos para a empresa controladora, para a holding pura, em que você e seus 2 sócios são sócios dessa holding pura. Só que aí a gente precisa de uma camada a mais, porque você e seus sócios, que não são familiares, ou até mesmo que fossem, não faz muito sentido ficar deixando lá sempre lucros a distribuir, aumentando a conta. Vocês querem pegar ali o dinheiro para fazer o que é necessário. Então a gente precisa criar mais uma camada acima, quase que um sistema de ampulheta. Então cada sócio constitui a sua holding pura para receber os dividendos da holding controladora das empresas operacionais. E aí, como a empresa é só sua, os dividendos vão direto para o seu CNPJ, você vai ter uma flexibilidade maior do que você vai fazer com o dinheiro ou não, se vai mandar para a pessoa física ou não. Então você consegue ter uma autonomia maior. Porque se fica só na controladora, a apurou, tem que distribuir, vai para a física, acabou. Agora, quando a gente cria uma camada acima, cada sócio tendo a sua holding, recebendo seus dividendos, você consegue ali definir uma melhor estratégia. Óbvio que isso é uma operação que tem que ser muito bem estruturada, principalmente com acordo de cotistas. Tem pontos extremamente perigosos, como por exemplo a cessão indireta de cotas, porque uma coisa é a holding controladora. Aqui, beleza, né? Tem a vedação de venda para terceiros, se tiver a posição no capital social, tem já mecanismos de proteção. Mas se eu subo para empresas isoladas, eu perco essas proteções se eu não tiver contrato social e acordo de cotistas bem redigido. Vedando cessão indireta, aplicando para as empresas dos núcleos familiares todas as restrições e vedações que existem ali na controladora. Então é possível estruturar, só que tem que ser uma estrutura muito bem desenhada e redigida. Se você só sair constituindo empresa acima para não pagar a tributação de dividendos, você tem o potencial de tomar uma porrada, uma dor de cabeça muito maior. Por isso que eu falo novamente, a economia tributária tem que ser pensada não só nela, tem que ser pensada em todos os reflexos. E tudo muito bem estruturado. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído para enfrentarmos aí esses novos desafios que a gente vem enfrentando a cada dia uma nova surpresa, uma nova novidade, um novo imposto.
que vem sendo implementado pelo governo, e de novo, não me importa se é esquerda, direita, baixo, acima, centro, médio, o que me importa é o que está sendo feito e o que a gente pode fazer como medidas para conter, para remediar, para mitigar os prejuízos que vocês, empresários e empresárias, têm já no Brasil com a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Tá? De novo, encaminhe esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que paga que recebe mais de 600 mil reais por ano, que tem lucros acumulados na empresa dela a distribuir, para que já faça esse planejamento. Vai ser aprovado no Senado, não espere para o último dia. Tem gente que fica, mas não foi aprovado, mas não foi aprovado. Mas... Não importa. Às vezes a gente sofre por antecipação, às vezes sim, mas eu prefiro estar atualizado dia após dia, trazendo tudo o que realmente está acontecendo para que vocês possam se preparar e não tomem uma pancada, não tenham uma infeliz surpresa depois no final do dia. Eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai conversando. Um abraço e até a próxima.